Olá pessoal, pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Nós falamos até então que nós, espíritos, na erraticidade, antes de reencarnarmos, escolhemos os gêneros das provas. Uma espécie de estudo é feito, de análise, de reavaliação, de consulta à consciência para que possamos experimentar as provas e expiar os erros que tivemos. É um estudo com a permissão de Deus e a ajuda dos espíritos superiores para que nós, ao retornarmos à carne, possamos enfrentar as tribulações daquele gênero de prova que escolhemos. Por que eu falo tanto em gênero? Porque estamos num planeta atrasado. Então, se fala muito em provas e expiações porque poucos de nós reencarnamos como missionários. Então, por isso que essas palavras de provas e expiações se repetem tanto nos estudos espíritas. E a 262 nos traz a pergunta de que como que pode um espírito muito simples na sua origem, escolher com conhecimento de causa aquelas provas que ele deve sofrer. A pergunta, é importante você observar nesta pergunta, que está falando de espíritos que têm uma média consciência, vamos dizer assim, a palavra correta não seria média consciência, mas a pergunta é no sentido daqueles espíritos primários, de origem simples e ainda ignorantes, sem experiência. Como que esses espíritos podem escolher ou participar das escolhas para o gênero das provas? Então os espíritos nos respondem que Deus ajuda, quer dizer, esses espíritos muito atrasados na sua origem, tá? Um selvagem, um índio, por exemplo, Deus faz com que a inexperiência deles seja usada como uma atenuante, não uma agravante, certo? Para sua vida. É como você ajudar uma criança, a ensinar a criança a sair do berço e a caminhar. Essa é a metáfora. E ele deixa que esse espírito bem atrasado não faça escolha de tudo, porque ele não tem conhecimento de causa para fazer escolha do gênero das provas. Então ele deixa que esse espírito, pouco a pouco, vai desempenhando o seu livre-arbítrio, desenvolvendo a sua vontade, a sua inteligência, e aí com isso ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio e vai caminhando. Quando ele não ouve os conselhos dos bons espíritos, ele acaba por cair, por se extraviar do caminho. Mas quando ele, auxiliado pela sua inexperiência, ele vai conseguir o caminho correto e o caminho da vitória, do amor e da evolução passo a passo, porque ninguém salta degraus. Eu estou dizendo isso de um espírito sem conhecimento, porque nós, se a gente se acha mediano na evolução, lá na erraticidade é a nossa consciência que vai fazer a gente se sentir culpado ou inocente e solicitar a ajuda de Deus para reprogramar a reencarnação. Estou explicando isso porque essa pergunta 262 fala de espíritos que não têm capacidade nem sequer de escolher as suas provas. E Deus os auxilia como crianças em desenvolvimento. 262A fecha esse raciocínio quando fala: quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende exclusivamente da sua vontade. Por isso que eu lá na pergunta 258, eu disse que quase sempre, ou a maioria das vezes, a gente escolhe o nosso gênero de provas. Por quê? Porque alguns espíritos
ainda muito atrasados, muito apegados na matéria, no materialismo, nos prazeres carnais, Deus impõe alguma espécie de gênero, Por isso que se chama expiação. Prova é diferente de expiação. Quando você está provando alguma coisa, não quer dizer que você está espiando. Agora, quando você está espiando alguma coisa, isto é uma prova. Então, Deus sabe esperar. Então, ele impõe para certo tipo de espírito, atrasado por sua inferioridade, ele impõe certo tipo de existência ou certo tipo de gênero para reencarnar, porque esse irmãozinho nosso muito atrasado não está apto a escolher, não está apto a discernir qual o gênero de prova que ele tem que seguir, tá? E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação e o seu adiantamento, e ao mesmo tempo para servir-lhe de expiação. Quer dizer, esse irmãozinho, quando ele percebe que essa chance ou que essa imposição de Deus serve para ele se adiantar, ele faz bom proveito disso e ele acaba provando e expiando nessa chance aquilo que Deus lhe impôs. 263. O espírito faz a escolha desse gênero imediatamente após a morte? Depende, porque a maioria de nós, num planeta atrasado como a Terra, estamos ainda espiando demais. E muitos irmãos nossos de outras doutrinas, de outras religiões, acreditam cegamente na eternidade das penas. Amargam na erraticidade, no umbral, na metáfora, estão comendo barro no umbral, porque acreditam na eternidade das penas. Eles têm uma sensação de consciência muito amarga, de dever não cumprido, de erros do passado ligados a ódio, à vingança, ao desejo, ao ciúme, aos prazeres da carne, ao dinheiro, à obsessão, à depressão, enfim, a consciência pesada. E eles creem que eles serão eternamente infelizes, como já vimos anteriormente em algumas explicações aqui. E eles têm isso como um castigo. Então, eles, na pergunta 263, eles não têm uma consciência imediata do que está acontecendo com eles. E se eles não têm essa consciência imediata por estar amargurando os erros, ele não vai escolher o gênero das provas imediatamente após a morte. Ele ficará lá aguardando a oportunidade, tá? A 264 fala o que orienta o espírito nas escolhas das provas, tá? Então ele vai fazer essa análise, vai reavaliar, vai estudar com os bons anjos espirituais e vai escolher as suas provas. Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo as suas faltas. Então o que ele faz na erraticidade? Ele observa os erros que ele teve daquela outra encarnação, daquela encarnação passada, daquele gênero de encarnação passada, aonde que ele sucumbiu. E aí, para que ele resgate aquilo, ele escolhe uma natureza de prova ou de gênero de prova para fazê-lo adiantar mais rapidamente. Alguns irmãozinhos nossos impõem-se, pedem para si uma vida de misérias para suportar com coragem, porque fez mau uso do dinheiro, ou do poder, ou da posição social, ou como patrão, ou como empregado. Outros pedem para vir com dinheiro, com fortuna, para não cair em tentações. Observe que a fortuna, por exemplo, é uma das provas mais perigosas. A fortuna pode te fazer abusar do poder que foi emprestado por Deus. O mau emprego daquilo que te foi emprestado pelas paixões humanas. Enfim, nós temos que ser provados pelas lutas e sustentar
e lutar contra o contato dos vícios que nos são apresentados durante aquele gênero reencarnatório. Fechamos pergunta 264.